Da deraya, Thomas, 알더리디, 라망의 집이 지제 센시의 난갱기, 아닌다, 아주, 중요한 가래, Hoje eu gostaria de oferecer 나는 as 신기해, saudações a todos os monastérios de monjas que 신우리에 estão nos ouvindo 필요로리게 성로리야, nesses ensinamentos de primavera sobre as 50 estrofes sobre o Guru. E 너진데 todos que estão ouvindo, 라마들이 homens e 필요하랴, mulheres, eu gostaria de oferecer 대라야, saudações, um Chashidele, e hoje 지당 nós continuaremos com o nosso ensinamento. 라마 딘즈 고아드마 시에 뉴산에 미망부지기 Então, 다 no geral, 삼보로라야 quando falamos 다디지 sobre como seguir um guru, 상하기 계절음치 상하던 저베이베기 muitas pessoas 뉴스지레 pensam que isso é um assunto do 시에 mantra secreto 이내야 다지 apenas, é 라마 algo exclusivo 딘사디 do mantra secreto. 상하 계절도 지고 저기요 말에 지당다 Quando 라마 nós 사 falamos em 난이다 seguir um amigo 지세라지 espiritual, seguir 상하 um 단계도 lama, 쉐데 이내야 mas isso 다 não é algo 라마도 que é 계신이 importante somente no budismo, 사야들다 된다 지고를 somente no mantra 지고사네 secreto Vajrayana. É 디샤네 claro 쉐기나 que 아니 nos outros caminhos não se 다지 usa o 상하 termo guru, 지고리지만 망바 mas nós 상계부 falamos amigo 지루리야 espiritual. E a 라마 importância então do 계신이 professor 사야들 é igual. 시라 계심샤디요 Então, nós não estamos falando apenas 라마도 do 아니 mantra 지고 secreto, 신비기 mas sim 도비 no budismo 나로래야 no 아니 geral. É muito 계신이 다 importante 계심부 쉬우지 seguir um amigo espiritual, um professor. 차대기 위bre E, em 그냥 나오지 particular, nos Sutras 사회 다 Mahayana, o amigo espiritual é alguém 세부 extremamente 제과디 계심을 importante. 해서 정도 E é muito importante que todos 다 nós 디상 possamos compreender 지미카시기 isso. 라망을 주버서 안에 라마 딘스 시아디 지 E 개방하고 também algumas pessoas nos 개버서디 dias de hoje 템바터디 지 라마 상보 망보 예외 급기 애니 que 기지 pensam 제마도 que a 디상 forma como é 애니 ensinado 지 nesse 라망을 texto, as 주버 50 estrofes sobre 지 o Guru, e em outros 시에니지 textos sobre como seguir um professor, 다시 라마 딘스고 algumas 시에네 pessoas pensam que 애니 isso 촌스케 오마레스 펜토드 é 사 algo que não 오마레시 tem sentido falar sobre isso hoje. 다든지 Isso só serviria nos 상게 tempos 딘데 antigos. 용시그레 다 이내야 딘데 깨져 딘데 시에베 있나 As pessoas pensam 아니 que não há benefício em estudar 라마도 isso nos dias de 상하다 hoje. Há 지도사 pessoas que falam isso. 상하 도지티보다 시에베 있나 Mas o que nós precisamos 라마르야 저와 pensar 맵 é que, em termos do 저와 mantra secreto 갸레 Vajrayana, 맵레 소나 아니 상하 도지티보야 저와 se 갸맵 nós não 상하도 지부 tivermos 차리요 uma esperança de 나는 termos um 신기 bom 아니 지 professor, 초소 um 옴저 professor que, conforme é 참모디 descrito no texto 딘데 As 차 50 estrofes sobre o 예다다 Guru, 라마르 저와 맵 있나 então não há muito 예술레 benefício, 다지 거지 não há 그다 저와 esperança. Se 맵 nós não temos 나도 esperança em encontrar 아니 지 그바 맵을 um 그렇지 lama que tenha todas essas 차디 qualidades, que possa fazer tudo isso, não tem mais nenhum sentido. 딘데 인류산에 지 라마 딘주 O 시아디 próprio mantra secreto 다든다 deixa de fazer sentido. 고지 티워 첨부 Então, quando nós falamos 아니 sobre como 상하 seguir 에네베 um 유에게 전다 guru, 라마 딘주 시아디 계셔보시다 안 대야지 contanto 상계기 까다 기루 고마는 que 게 숭도 haja os 고마라야 ensinamentos do mantra 린지미 secreto 야네야 Vajrayana, seguir um 아니 lama é 숭여버디 extremamente importante. 세워십지레 E isso, então, foi dito 난 pelo próprio 유나 저다 Buda e em 미망부지기 inúmeros ensinamentos de 라마라야 eruditos e praticantes, não apenas uma 숭이스도다 vez, mas 라마 상보지 repetidamente. 렌도다 미도사 E 깨제디 nós falamos 런기네다 muito 아주 sobre 망고 se o 시에디 guru é autêntico ou não, se o lama é um bom lama ou 이나야 não. Nós 런이 realmente nos 로마 preocupamos com 체라 isso. 제바지 이마이 로마 상보지 이마이 사 사모디 Mas 지다지 거기와 é difícil nós pensarmos se 다지네 nós mesmos 투사고지 미신다 somos um bom aluno, somos um bom 미사지 discípulo. 드레경야고 시시 아니 라마디 Nós 라마디 olhamos mais 야고 para 이마이 fora e 제바지 pensamos, essa 라마 pessoa é boa ou 콩나마 não? 사 근데 Esse 깨제도 lama é bom o 무시디야디 suficiente ou não? Ele é autêntico ou não? 야 Ele é ruim ou não? 가브레미도 카나네야 추구하지 소수르니 아니 로마 챈데지 이네 Mas nós também 로마 precisamos 네란데마 virar a nossa intenção 로마 para dentro de 상보지 nós 이사 mesmos. E nós 디 precisamos nos questionar se nós 주주소소리 somos também 슈다방과지 bons alunos, se nós 디제 estamos nos 인류산에 esforçando 타 para sermos 미신달라야 bons 저마 겹에 discípulos. Então, nós 공라야 também precisamos 소소 checar a 뚜타보수야 nós 계시버도 mesmos. E antes mesmo de nós colocarmos todas as nossas expectativas e esperanças em uma outra 다 pessoa, 딩상이 em um 비수리야 lama, nós temos que 라마 로마 checar isso. 망보지기 E 제버드버디 então, nos dias de hoje, 간디지 찬르고 어렸으나 아주 quando nós 따지 pensamos 로고 sobre 체리야 as conexões entre o 라마는 lama e o 로메기 저거 discípulo, 모잉기
Se nós realmente examinarmos essa relação nos dias de hoje, não existe muito essa conexão. O que existe é quase uma conexão entre um mestre e um servo, ou entre um professor e um patrocinador. É como algo que nós gostamos ou algo que nós compramos, ou algo que nós estamos apegados. Ah, eu acho que isso é legal, isso eu gosto. Mas esse não é o tipo de conexão que deve haver entre um mestre e um discípulo. Mas isso ocorre porque nós não sabemos nem mesmo como fazer uma conexão real com um mestre. Então, primeiramente, nós precisamos encontrar um lama autêntico, e uma vez que nós encontremos esse lama autêntico, essa conexão, como essa conexão se desenvolve, também é extremamente importante. E muitos mestres Kadampa ensinaram que se o Dharma se torne ou não o caminho, isso depende do nosso desejo de alcançar a liberação, da nossa renúncia do samsara. É isso o que os mestres Kadampa dizem, certo? E muitos dos gurus Kagyu, eles ensinaram que o Dharma, se o Dharma se torna o nosso caminho ou não, isso depende primariamente do desenvolvimento da fé em um lama autêntico. Se você não tem uma fé autêntica ou uma devoção genuína, apenas quando você desenvolve a devoção e fé genuínas é que o Dharma efetivamente se torna o caminho. E isso não é apenas em termos de um único indivíduo. Não importa quem seja o guru e quem é o discípulo, quando ele é autêntico e a conexão entre mestre e discípulo está de acordo com o Dharma, esse é um fator muito importante para que os ensinamentos do Buda floresçam e possam permanecer. Não é apenas uma pessoa aqui e ali. Essa conexão, ela não ajuda apenas uma pessoa aqui e ali, ela realmente traz um grande benefício para os próprios ensinamentos do Buda no geral. Então, hoje nós falaremos sobre como os Kadampas falaram sobre a importância do amigo espiritual nos Sutras Mahayana. Por exemplo, no Bodhisattva Pitaka, há um trecho que diz: em resumo, alcançar e aperfeiçoar toda a conduta dos Bodhisattvas e, da mesma forma, alcançar e aperfeiçoar as paramitas, os níveis, tolerâncias, os samadhis, as clarividências, os dharanis, as confianças, as dedicações, aspirações e todas as qualidades dos Budas dependem do Lama e são baseadas no Lama. Elas surgem do Lama. O Lama é sua origem e causa. Elas são produzidas pelo Lama, aumentadas pelo Lama. Elas dependem do Lama. O Lama é a sua causa. Então, resumindo, quando nós pensamos em todas as qualidades que dependem do guru, todas essas qualidades elas surgem a partir do guru, a partir do lama. Por essa razão, quando os mestres Kadampa eles ensinavam como seguir o amigo espiritual, e por isso eles falavam que seguir o lama é a base do caminho. E quando eles ensinam como seguir o guru, eles não falam apenas sobre os métodos no Bodhisattva Pitaka. Eles também ensinam baseados na segunda estrofe sobre o guru. Então, eu pensei em falar um pouco, não apenas sobre o que é falado na segunda estrofe sobre o guru, mas também algumas citações dos Sutras Mahayana. Eu pensei que se nós soubéssemos, aprendêssemos um pouco sobre os Sutras Mahayana, isso seria de grande benefício. Então, se nós abordarmos como seguir o amigo espiritual, o guru, tanto no mantra secreto quanto no Mahayana, eu creio que isso será muito bom, porque às vezes nós pensamos que o lama, o professor, é apenas importante para o mantra secreto Vajrayana, e não é dessa forma. Se nós estamos falando dos sutras ou dos tantras,
ou mesmo do veículo de fundação, o amigo espiritual é extremamente importante. Isso é algo que nós precisamos entender com muita clareza. E nas palavras do próprio Potova, ele diz: não há nada mais importante que alcançar a liberação do que o guru. Mesmo quando pensamos sobre o trabalho desta vida, eles não funcionam sem um professor. Então, mesmo quando pensamos nas questões desta vida, elas não funcionam sem um professor. Se você tem algo que você não sabe fazer nessa vida, você procura um tipo de professor, certo? Você procura alguém que tenha uma certa experiência. E então você precisa receber instruções dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que vem dos reinos inferiores e chega num local onde ele não conhece nada, como ele poderia sobreviver sem um professor? E em vidas anteriores, nós viemos de reinos inferiores. Poucos de nós vieram dos reinos superiores. Então, para alcançar o nível de liberação, nós precisamos ir para os reinos superiores. E para isso, nós precisamos de um lama, de um professor que nos ensine o caminho, nos mostre como funciona o caminho. E então, a seguir, eu gostaria de falar em termos dos Sutras Mahayana. Como eu mencionei outro dia, eu falei um pouco a respeito disso. Então, são duas coisas que eu gostaria de abordar hoje. Primeiro, são dois aspectos de seguir o Guru nos Sutras. O primeiro são as 5 formas que o Manjushri ensinou sobre como seguir o Guru. E isso está ensinado no Gandavyuha Sutra. E essa está em uma seção do Kangyur, numa seção dos Sutras. E há muitos sutras diferentes sobre isso. Um deles é o Gandavyuha Sutra. Nós podemos dizer que é um capítulo do Bhavantasaka Sutra. E é um sutra Mahayana. E esse sutra ele é extremamente importante, porque dentre todas as escrituras Mahayana, quando nós falamos sobre como seguir um guru, a fonte disso, a fonte que sempre é usada é o Gandavyuha Sutra. E no outro dia eu falei sobre como o Gandavyuha fala sobre as 21 formas de seguir o Lama, as 21 atitudes. E no compêndio de treinamentos, ele ensina 9 atitudes sobre como seguir o Guru. Eu falei sobre isso um pouco no dia anterior, certo? Então, hoje, eu gostaria de falar sobre como seguir o Guru em termos de ação, conforme ensinado no Gandavyuha Sutra. Então, como o nobre Manjushri ensina isso para Sutana, um filho do mercador. Então, quais são as 5 formas de seguir um amigo espiritual? Então, essa é a citação extraída do Gandavyuha Sutra. Filho de nobre família, para alcançar a sabedoria onisciente, um bodhisattva deve absolutamente receber a realização do amigo espiritual. E ao buscar um amigo espiritual, ele deve ser incansável. Nunca deve se contentar com quanto viu o amigo espiritual e também aceitar respeitosamente os ensinamentos do amigo espiritual e nunca ser hostil em relação à conduta habilidosa do amigo espiritual. Então, isso aqui está contido no Gandavyuha Sutra. E essa é a tradução chinesa, então, do Gandavyuha Sutra. E o sentido disso, ele foi explicado de uma forma mais simples pelo mestre Kadampa
Gompo. Ele era discípulo do mestre Gompoa e ele era um Geshe Kadampa no Surpa. Ele alterou ligeiramente a ordem do texto e corrigiu a tradução para explicá-los dessa seguinte forma. O que ele diz é: primeiro, filho de nobre família, nunca se canse ao buscar um mestre espiritual. 2, filho de nobre família, siga o amigo espiritual por um longo tempo. Terceiro, faça conforme o amigo espiritual instruir. Quarto, alcance a realização do amigo espiritual. Quinto é nunca seja hostil em relação à conduta habilidosa do amigo espiritual. Então, essas palavras são uma forma mais simples de compreender as palavras contidas no Gandavyoga Sutra. Então, novamente, o primeiro é filho de nobre família, nunca se canse ao buscar o mestre espiritual. E o significado disso é: quando você está procurando um lama autêntico, você nunca deveria se sentir desencorajado pelos sofrimentos, por exemplo, de calor, frio e assim por diante. Você realmente deveria buscar um lama autêntico incansavelmente. Segundo é, quando você segue o amigo espiritual, porque todas as qualidades aumentam e se desenvolvem por seguir um guru, então você deve seguir esse guru por um longo tempo. Isso é muito importante. E o terceiro é: você deve fazer qualquer coisa que o guru te instrua a fazer. Não importa quais são os ensinamentos que o guru te instrua, você deverá praticar. Do contrário, você não receberá bênçãos. Portanto, para fazer a prática de meditação, você de fato precisa colocar em prática, você de fato precisa praticar. E você deve perceber suas intenções através das instruções e ensinamentos. Então, quando o guru te instrui, você deve realmente compreender as instruções, compreender os ensinamentos. E o quinto é que quando você vê o guru se comportando de maneiras aparentemente contraditórias para beneficiar os seres, e isso ocorre porque algumas vezes o lama precisa fazer inúmeras atividades e algumas coisas poderão parecer contraditórias. Então, há muitas formas diferentes. Quando você vê essa forma variada, você não deve perder a devoção neles, você não deve perder a fé neles. Então, essas são as 5 formas de como seguir o guru contida no Gandavyoga Sutra, ensinada pelo mestre Kadampa Nyusurpa. E a seguir, então, como eu mencionei ontem, nós temos essas 4 formas de servir ou de agradar o guru, que são ensinadas no ornamento dos sutras de Maitreya. E basicamente, eu ensinei de forma completa ontem. Algumas palavras que eu falei eram: sirva o amigo espiritual com respeito, presente, serviço e prática. O Maitreya diz então isso no ornamento dos sutras. Essa forma de servir e agradar o guru. Então, sirva o amigo espiritual com respeito, presente, serviço e prática. Então, aqui é ensinado 4. Algumas vezes falam de 3 formas, mas aqui nesse trecho ensina 4 formas de seguir corretamente o guru.
E, de acordo com a Karma Kansan, também é dito 4 formas. E o significado literal das palavras, se nós pensarmos quais são as 4 formas de ensinar, o mestre Sharawa explica que é seguir o guru com presentes ou fazendo oferendas, respeitá-lo, ou, por exemplo, estendendo o seu tapete, serviço ou remover obstáculos para o guru e proporcionando condições favoráveis para o guru. Então, essas são 3 formas explicadas pelo Sharawa. E uma outra forma explicada na tradição Kadampa é que o sentido principal é basicamente o mesmo, mas é um pouco diferente. E a razão é que você deve dar objetos materiais sem avareza, flexibilidade, sem teimosia ou sem arrogância, e uma honestidade livre de engano e uma prática sem retrocesso. Esses são 4 pontos explicados pela tradição Kadampa. E esses 4, eles também eles parecem estar relacionados com os textos de Maitreya. E pode haver mais também. Por exemplo, nas grandes palestras de Dharma de Gampopa, é mencionado 10 qualidades da tradição Kadampa para seguir o guru. Então, nós já mencionamos 4. Todos esses 4 pontos estão, a maioria está lá. Mas deixa de fora o último ponto, que é prática sem retrocesso. E agora, então, eu gostaria de mostrar a vocês o que o Gampopa ensinou nos seus grandes discursos de Dharma, as 10 qualidades de acordo com a tradição Kadampa para seguir o guru. O primeiro é: siga o amigo espiritual com fé que nunca se cansa. Siga o amigo espiritual com coisas materiais, livre de avareza. Siga o amigo espiritual com altruísmo livre de manchas. Siga o amigo espiritual com pradjana, livre de ilusão. Siga o amigo espiritual com dedicação livre de orgulho. Siga o amigo espiritual com serviço sem apreensão. Siga o amigo espiritual com honestidade livre de engano. Siga o amigo espiritual com flexibilidade sem teimosia ou arrogância. Siga o amigo espiritual com paciência livre de raiva. Siga o amigo espiritual com o corpo da deidade, não um corpo comum. Então, resumindo, quando um aluno ele segue o guru, ele precisa ter essas 10 qualidades. Então, isso é o que está listado ou é citado nos textos de Gampopa. As 10 formas Kadampa de seguir o guru. E também há algo muito semelhante nas edições do Kanjur. Entre os Tantras Nyingma, o Sutra da Assembleia do Conhecimento. E nesse Tantra há algo muito semelhante, que diz: com fé que nunca se cansa, com flexibilidade livre de teimosia e arrogância, com coisas materiais livres de avareza, com serviço livre de apreensão, com honestidade livre de engano, com integridade livre de bajulação, com pradjana livre de ilusão e com altruísmo livre de manchas, ofereça essas 8 atitudes ao exaltado guru. Então, essas são basicamente... Todos os ensinamentos Kadampa estão basicamente incluídos ali. Mas, em todo caso, esse Sutra da Assembleia do Conhecimento ensina 8 pontos e o do Kadampa ensina 10. O número de pontos são diferentes. Essa é a única diferença, mas eles são muito semelhantes. Então, em seguida, então agora eu já falei a forma como seguir o guru nos sutras, e agora eu gostaria de falar como é ensinado nos 50 estrofes sobre o guru. Então, antes de irmos para o texto raiz, eu gostaria de falar sobre o esboço do comentário de Tsongkhapa,
Então, nós chegamos agora no ponto de como ser respeitoso, de acordo com o sumário do comentário de Tsongkhapa. E isso tem 8 pontos. O primeiro ponto é fazer oferendas. Então, o primeiro é fazer oferendas. Servir tudo que alguém tem. É como continuamente manter o Samaya continuamente. E o primeiro ponto desse, então, é fazer oferendas. E esse, então, tem 4 subtópicos. Então, de acordo com Lotsawa, isso é primariamente servir o Guru com presentes. E de acordo com Tsongkhapa, o primeiro ponto é fazer oferendas. E há esses 5 subtópicos diferentes. Então, quando nós falamos de fazer oferendas, algumas vezes, quando você segue um guru, você pode não ser muito cuidadoso e você pode ser um pouco desrespeitoso. Então, nesse momento, para dissipar qualquer violação de Samaya, então você faz oferendas a ele. E a fonte para Tsongkhapa dizer isso é um comentário sobre as 50 estrofes. É um comentário de Shri Paran. E ele fala, então, que o verso 16, ao dar ao Guru com devoção, é a fonte desse comentário. No entanto, quando nós fazemos oferendas ao Guru, não é apenas para corrigir violações de Samaya. É realmente importante no geral. Você deve fazer oferendas ao encontrar o Guru. Você deve fazer oferendas ao solicitar Dharma do Guru. E quando você recebe Dharma, até mesmo depois, você pode fazer repetidamente oferendas ao Guru, agradecendo a bondade do Guru. E essas são formas de retribuir a bondade do Guru. E então há muitas razões para fazer isso, tais como acumular méritos para si mesmo. Então, fazer oferendas ou servir o Guru com presentes é algo muito importante. E em particular, neste ponto, como Je Tsongkhapa diz, quando você está seguindo o Guru, quando você segue um lama e você comete um erro, e, por exemplo, você é desrespeitoso naquele ponto, para restaurar o Samaya, você pode fazer uma oferenda. E se você faz uma oferenda e agrada ao Guru, você pode restaurar o Samaya. E é isso, então, que é dito que é agradar o Guru adequadamente. E é isso, e é por isso que as maneiras de servir o Guru através de oferendas e presentes são ensinadas aqui. E aqui, então, a forma de fazer oferendas para purificar a falta de respeito. Ao dar ao Guru com devoção, oferendas com devoção, as oferendas conforme é apropriado, calamidades como epidemias e etc. não ocorrerão. E aqui, então, é o que é dito no sânscrito, tibetano, chinês e inglês. Mas não conseguimos explicar cada parte aqui. E se nós falarmos apenas resumidamente, essa é a compreensão, certo? E a explicação do texto, de acordo com o comentário do sétimo Karmapa Chodra Gyatso, esse texto ele diz o seguinte: primeiro fazendo prostrações e depois oferecendo ao Guru com devoção das 3 portas, oferendas como foram explicadas
As boas oferendas que foram explicadas e que estão de acordo com os desejos do guru, ao fazer isso, as oferendas, então, isso diz que são as oferendas feitas de acordo com o que irá agradar o guru. Você precisa fazer oferendas que realmente agradam o guru, isso é importante. E por fazer isso, as ofensas de ser desrespeitoso são purificadas. De modo que é dito que haverá muitas calamidades, epidemias e etc, certo? E isso, então, purifica essas calamidades. Então, falando essas palavras, resumidamente, é isso. E também há o comentário escrito por um mestre indiano. Isso é algo semelhante a Tsongkhapa. Isso é ensinado por Tsongkhapa como sendo uma forma de remediar essa violação de desrespeitar o guru. Essa é a explicação, então, de Tsongkhapa. Mas se você não tem nada, você não pode oferecer, certo? Você faz de acordo com os seus recursos, com suas possibilidades. E quando nós falamos dessas oferendas, nos textos eles falam de joias, grãos, assim por diante. Ou basicamente, o que quer que você tenha, você pode oferecer de acordo com as suas capacidades e seus recursos. E se você oferece dessa forma, os desastres, calamidades, contágios, epidemias, doenças, etc., isso não irão ocorrer para você, certo? Então, resumidamente, o que é afirmado nessa explicação dos 50 estrofes é que se você desrespeita o guru, você terá sofrimentos nesta e na próxima vida. Então, você precisa fazer oferendas para o guru. Então, para purificar essa ofensa, nós podemos também oferecer refeições ao guru e oferendas. Você precisa agradar o guru. E se o guru é agradado, então você também agrada todos os tathagatas, todos os Budas. Todos os Budas se sentem agradados. E quaisquer que sejam seus desejos serão satisfeitos. O que quer que você queira fazer será realizado, e particularmente os siddhis comuns e os siddhis supremos serão acomplecidos. E também há muitas histórias de lamas sobre como fazer oferendas após essa violação. Por exemplo, há uma história de Padmadrupa, na vida de Padmadrupa. Padmadrupa Dorje Gyalpo. Ele é um dos principais discípulos de Gampopa. Nós estamos falando dos 3 homens de Khan. Uma era Padmadrupa Dorje Gyalpo, segundo Duskepa, e depois Shogun. Esses eram os 3 mestres. E há muitas histórias maravilhosas sobre esses 3 homens do Khan. Nós não precisamos falar em detalhes sobre essas histórias hoje, mas de qualquer forma, Padmadrupa, ele tinha um aluno chamado Nasho Gyashu. Então, não importa quantos ensinamentos ele dava para esse aluno,
esse discípulo, Nacho Gyalum, ele não, Nacho Gyalum, ele não conseguia alcançar nenhuma realização. Ele não desenvolvia nenhuma experiência. E então, Padmadrupa disse a ele, você deve ter tido uma quebra de samaya com o mestre anterior. Do contrário, seria impossível não conseguir desenvolver experiência a partir dessas instruções. E mais tarde, então, ele pensou, o Padmadrupa pensou. Então, Nacho, ele lembrou que tinha solicitado algumas sadhanas a um praticante de Tantra. Ele pediu essas sadhanas e depois ele deu a ele estes 8.000 versos e também deu a sadhana do campo. Mais tarde, ele e esse mestre tiveram um desentendimento e ele pegou as oferendas que ele tinha dado em troca desses textos de volta. Então ele tomou de volta tudo que ele tinha oferecido para esse praticante. E ele falou, agora eu lembro de ter feito isso. E o Padmadrupa diz, isso não é correto, isso não é bom. Isso não é algo bom. E ele diz, então, isso você precisa fazer uma confissão. Mas esse mestre ele já não estava mais vivo. Apenas a esposa e a filha desse praticante tântrico, desse tantrika, estavam vivas ainda. E o Padmadrupa disse, se esse é o caso, então tudo bem, vá até lá, leve esse texto, os 8.000 versos, e ofereça a elas. E você também precisa... Você provavelmente vendeu aquela propriedade que você tinha oferecido, certo? Então agora você compra essa propriedade novamente e ofereça a elas. E faça uma boa confissão, faça uma confissão real. Então Padmadrupa disse isso. E o aluno Naksho fez, conforme instruído por Padmadrupa. Ele fez a oferenda para a irmã do praticante, a filha do praticante. Deu a propriedade, um campo para elas. E depois, então, ele retornou e quando ele recebeu instruções de Padmadrupa, ele desenvolveu qualidades como deveria e então se tornou um meditador, um grande praticante. E esse é o ponto, certo? Se há uma quebra de samaya entre o guru e o discípulo, o melhor é fazer uma confissão ao guru. E nesse ponto, você precisa fazer uma confissão sem nenhuma arrogância. Você apenas precisa se confessar. O aluno ele precisa ir até o guru. Senão ele pode ir, se o guru já faleceu, ele pode fazer a confissão para as gerações seguintes. E o segundo ponto, então, sobre fazer oferendas, é oferecer tudo o que você possui. Nós já falamos sobre isso. Então, quando nós falamos sobre oferecer tudo o que você possui, eu disse, se o mestre de seu samaya deve ser servido com o que não se pode dar seus filhos, cônjuge, sua própria vida, que necessidade há de mencionar riquezas passageiras? Então, aqui é a tabela apenas com sânscrito, tibetano, chinês e inglês. Não é necessário falar sobre isso.
Então, primeiro, eu acho que é bom termos uma explicação sobre o texto. 다 칭지 gyabena 제 뉴바 chora gyazogi lamangobjubi chende들 chebagina. rangi Então, se nós tamzik dermos a explicação desse hlai texto do kusung tu comentário em anotações do sétimo kusung tu Karmapa doji Chodrya tamzik rang Gyatso, tamzik saade hlai kusung tu doji tamzik gogu yes. 다 tamzik di drubar cheba di tamzik di jimba bode gar hlai kusung tu tamzik então, se o yinye mestre sabsan que loji lore. cria o seu samaya, isso significa que o samaya é do corpo, Loji da fala e da lore mente da deidade, ane esse sakya mestre, então, é tamzik kusung tu o yerma mestre jibe Vajra. kingoram kusung tu yerma jibe dangi di te yis. E é, então, uma mandala 다 되라 inseparável do 야 corpo, da ane fala e da mente de todos os Budas. 가셔야지 소수기 치 롱주 써마르베 치기베 다 균올라 써바다 Então, você 시에마오버체 precisa dar todas as suas 미션래야 coisas 진도 externas, 팡바세나다도 진 진바 땅 미타와세나다도 진바 não 땅 necessariamente 미테베 apenas isso, você deveria 랑 dar 부다 até mesmo 충말라 o que você 써봐야 não 고고 ousaria dar para alguém, 랑게 como 쏘라 filhos 토비기네야 e 아나다 cônjuge, 디 aquilo que é mais 라마데 precioso para 땡고레스 você, mesmo o custo da sua 디 própria 땡고레스 vida. 라마 땡고스 Você 론주 precisa dar isso 요메지 também 그레스 para o seu guru. 다가나 셴라 진도 판베 부단 충마야 뮤 아나 랑게 쏘레야 하버라 아나 땡고레스 땡고 예비나 아나 치기 론주 나 소바 소마르다 치기 유노라 소바 아나 고 미다베 정신지 디좀 뷰고바네 아니 뮤직 거디 다가다 디 셴마고 바라와스 다디 손이 다 텔레야 다다 라망업지베 간지 다다 게중근 공부의 셈이나 대야 지 E de acordo, 라랴 então, com o 로메 comentário 차와 제다도 sânscrito, 템베치도 수마인 송도와 로메 차와 a explicação do sétimo 다가마데 Karmapa Chodrya 장비세 Gyatso, 대야 저 템베인스 다 대야 랑게 탐식 세아디 라망업지베기 간제ing 나로라 가르송도 사나 랑게 탐식 세아디 가와 고고르잖아 전주기 셈 숭야다 링에 탐식 숭야다 isso particularmente ensina sobre o Samaya e fala ana sobre sanga na lo le ya ter ta bodhicitta, ji manter video ma de bodhicitta e o zone Samaya so das ta 6 famílias. ka shwe ji Por exemplo, o sanga Samaya do ba das yor ne sa classes ji na inferiores ene do zobar Tantra. mas yor ba sanga do ba yor da yor ma sa ji video ma de Há uma zone discussão sanga do ba kha je yor e sung yor e a kha je respeito de yor se ma de sung há yor e ba os votos do ta mantra ine sanga secreto do ba nisso ine ou rang le não. ya chenju ge sem de Mas, em todo ta video caso, ma de zone shi ji ki za chen bu zin nang yor tenha os votos do mantra che za secreto chenju ou ge sem não, a sung ya da bodhicitta é ana extremamente da na ji gi importante. ya Então, manter a Medjola bodhicitta. Mendrop jil cha shabayina, rinye dombala soba sunga, tizuli ya kogu yes. E da Da mesma forma, kundu se você jeba pensa em sayati termos tsiki do yondido. Tantra Da insuperável, gyanjega nana, kundu nós jeba temos a sayati palavra paji servir, temba certo? sayati da. Sayak tsiki jidwa, ranga damsu jimi rangso ki ya ten shana sayati. Di temba sayati, ngone shena di pausata da tana ten yi sari samsa unishe. Rangso ki ya ten shana sayati. Eu acho que isso deveria ter uma. Ele é falado de forma diferente no tibetano. Então, no sânscrito, acharya, que significa servir e manter o seu samaya. Então, de uma forma, servir o guru é que você deve servir o guru com a sua própria vida. E até mesmo ao custo da sua própria vida. Você deve considerar o guru como mais importante que a sua própria vida. E você deve servi-lo, então, mesmo se fosse com seus filhos, seu cônjuge, e assim por diante. Então, há uma discrepância entre o sânscrito e o tibetano. É onde no português nós falamos e assim por diante. Isso não está no tibetano, na verdade, e assim por diante. Mas isso é encontrado no comentário em sânscrito. E esse assim por diante quer dizer os seus amigos, além então dos filhos, cônjuge e a sua própria vida, você deve dar tudo aquilo que é importante para você. Então, quando nós pensamos nas riquezas que são impermanentes,
Se você é capaz, então, de dar tudo isso, de oferecer tudo isso, é claro que você, então, ofereceria as suas riquezas passageiras. pula soba tisu lo matana ane rangi thamzi lama ten minu ba ane rangi ta Então, sanga se você não jisu tu fosse ne ina capaz de dar, ane tisu tisu ne oferecer até lo dong mesmo seus xian filhos, ane seu tengu cônjuge, então resis você não seria ta nona capaz de realmente seguir thambi o chu guru. tanda le ya kari ina ji lo dong E a xian não ser ge que, se você, a não tende ji ser que ko você fosse capaz de oferecer tudo isso, você não é realmente capaz de praticar o Dharma. É dessa forma que deve ser compreendido. ta je zong ba chi bi gi gong ba ya de da ra wur shi ta ina je zong ba chi bi gi rang ga thamzi sa de zo E a de compreensão de Tsongkhapa aqui é basicamente a idam hai mesma. thamzi le ba jana ji hai ne jo le jana ji Isso significa, então, o Samaya da deidade Idam. tere ji sung do ta Ele ti fala, então, aqui de da yoga da sta deidade. ji ya mo se ba Então, ta nós de le não nga precisamos su she gwa ne ga explicar ma shi muito sobre isso. ji de khara sa Então, na há alguns pontos que nós precisamos compreender aqui. ji lo ma la be yue se de la ma la pyu gu res te ma pyu bi na ana thamzi nyam ro re sa ge thanda ji ma re ba lo ma la be khari ye be Então, é lo ma falado la aqui pyu que gu o res ta te ma discípulo pyu bi deve, thamzi nyam ro ren ji ma re sa ge tinde o tsam pyu la discípulo do deve le be oferecer ge tudo ao guru, senão ele estará quebrando o Nyamjong Dorje Samaya. Kasheji, Isso não está Ngazu correto. Sebo Kengwa de Geshem Chari. Nós precisamos entender Ta Tena Tomar, as questões Lama por de trás Tsingi de disso Demba de forma clara. Jiyanda. Lama Tsingi de Demba Jiyina, Ta Lama Tsingi de Demba Jila Primeiro, é Tsangwa de necessário saber que o Nyensen guru Ba, tem todas as Keju Kasheji qualificações. Yorba. Ta Keju Tamche E ele deve ter, Mazangurya, então, todas as Ta qualidades, Mega She certo? Kasheji Tsanguru. E mesmo que ele não tenha todas, Ta Tena ele Dere deve ter as Ningxia, mais importantes. Sabatan, Dembatan. E Tini essas são, Jula Keba deve Laso, Ta ser Dili compassivo, paciente, ele Lamege deve Tsingi conhecer as Tenga decisões Te. e assim por diante. Kasheji Tsanguru. 다 나신기 라말라 O lama, ele 유니고 deve ter 규 빼나 algumas das características mais 균노 importantes de um 류니라 guru. 말이야. E 나게 também há 다 algumas 초이스 características 탐지 que o 남주 guru, de 제라사 forma alguma, deve ter. 퇴바카냐 메 Se ele 로말람 tem 우와 orgulho, 퇴거니 꼭 soberba, se ele 레네 tem 체다 raiva, 꽝먹으로 롱제 탈라 군샤 밤에 주sem다 제시 se ele 꽝부 desdenha 된도 된도 dos alunos, 젠겐바 se ele é 데네 grosseiro na 냐와시도 sua 로마 fala, se ele 케바카게 é raivoso 조게 na sua fala. 탐주기니 빵와차 송와 달라말라 Os 유미루기 alunos, eles devem então 껴마려서 껴 rejeitar 가르가리어서 껴 esse 많다지요 guru 다티 나는 베나 como 샤샤비야 eles rejeitassem o 라마 próprio 코라야 inferno. 탐지미 송기 Então, aqui, quais são 다 로마 essas 탐지 송데버도 falhas 너무 do guru? 로마 O 탐지 próprio 송기 guru não mantém o samaya. 다 Não é apenas 되도 os alunos que 로마 devem 때야 manter o 라마 samaya, 찌고 o 로마 guru deve 차르도 manter o 다 samaya, o lama deve manter o samaya dele. Porque, na 라마 verdade, 코라이나야 o 탐지 lama, ele é um aluno de 미송기 outro lama. Ele é um aluno também, ele é um 로마라 discípulo. E se ele 라마 não mantém o 코라라 próprio samaya 땡초 메베 dele, 인두산에 디니줄라 서버 미시에바 se ele não tem, 다 나시 se ele não conhece 디디 nada, se ele não 균노 conhece os 로마니 10 목동기 princípios, 교노론지 코날라베 e 셈차딩게 se ele é alguém aí que ainda vai 쇠곰 enganar os 짠데베 alunos, 뒤달라 manipular os alunos, 로마 e se ele 라서버 apenas pensa em ter coisas 수두루베 측두베 materiais, 경간 측두 경간 시시 경간 당딩게 ele apenas fala 데샤라서베 duramente, 대화라 apenas 차네 brigando com os 측둘라 próprios 서버 미송기 alunos, 다 apenas 벤자베 sendo 라마데 grosseiro com os 라마데졸레야 alunos. 뮤아 퓨규다 E se ele não é 데바치구 capaz de manter a 샤니 própria 아니 disciplina, 냐와따르 뽕고 então 냐와따르 esses não são 쓰이네 os gurus os quais 지다미지 você deve fazer 송도 말아봐 oferendas. Você deve 다나 rejeitar 신체네 esse guru, esses 벤데베 lamas, 벤다 conforme você 덴베기 rejeita os 라마티스 infernos. 냐와는 신체는 아주베 타 Então, se você vê 루상탄 체네 um 베 lama que tem essas 뽕고르게 falhas, 마도지 디수 você deve 땡고르 pensar: esse lama 깡고니 aqui é o 송도 inferno, e você deve 근데 correr 인디산에 para longe 강보 dele. Você não 라마디 deve servir 겐지지 esse 임바디 guru de 나서 forma 세바 alguma. 시에바디 개좀 차례 Então, é muito 다나시 importante, nós 대담니 precisamos 베바 saber 대담니 바사디 claramente como é o 아 lama. E também há um texto 대부 chamado 나와상보로 뭐 Abordando 나와상비제 a, real, a visão 대담니 바사디 última. 가라 이나라 가르소는 E isso foi 내가 escrito pelo rei 케브라시엠바 Suchandra. 라마 E o que é 빨마니
Dito ali, então, aqueles com desejos comuns não são um guru glorioso. Aqueles apegados à riqueza e coisas materiais não é o glorioso guru. Aqueles que não têm compaixão pelos seres não é um glorioso guru. Aquele que descarta os alunos sem riquezas não é um glorioso guru. Então, o que isso diz? Se você tem um guru que anseia por desejos comuns, ele não é um bom lama. Se ele está apegado por posses e riquezas, não é um bom lama. Se ele critica pessoas eruditas, ele não é um lama glorioso, ele não é um bom lama. Se ele não tem compaixão pelos seres, ele não é um lama glorioso. E se ele descarta os próprios discípulos, e o guru, então, o guru não aceita os alunos que têm vontade, os alunos que têm uma genuína vontade de praticar, mas eles não têm riquezas, então esse não é um guru verdadeiro, ele não é um lama. Um verdadeiro lama não é um guru glorioso. Então, o lama com essas características deve ser rejeitado. Então, resumindo, as 50 estrofes diz que nós precisamos fazer oferendas, não sermos desrespeitosos, fazer o que o lama nos pede, mas tudo isso aqui é para um lama autêntico. O texto fala de um lama com as características. Não é qualquer pessoa que tem um nome de lama. Não é qualquer pessoa que tem um título de lama que merece tudo isso. Isso nós devemos compreender claramente. Então, quando nós temos um lama autêntico, nós também precisamos ter um aluno autêntico, um discípulo autêntico. Nós estamos falando das qualificações do guru, mas nós também estamos falando. Não é dessa forma. Achar que o lama precisa ter todas essas qualificações e o aluno não. Não precisa ter nenhuma qualificação. O aluno também precisa ter certas qualidades. O discípulo também precisa. Ele precisa ter um desejo de liberação do samsara. Ele precisa ter fé e devoção no Dharma. Ele precisa ter devoção pelos gurus. E ele só pensa em alcançar a liberação. Ele não tem desejos dessa vida. Então, quando esse tipo de guru e esse tipo de discípulo se juntam, se ambos são autênticos e eles se unem, não há necessidade de pedir para esse discípulo oferecer tudo para o guru. Ele naturalmente irá oferecer. Não é preciso explicar para ele, você deve dar para o guru, você deve dar para o lama, você deve oferecer para o lama, porque o discípulo autêntico, quando encontra um lama autêntico, naturalmente eles irão fazer oferendas ao lama. E isso é claro, isso é a intenção. E não é apenas no mantra secreto, nos 50 estrofes sobre o guru, que é descrito isso. Isso também é contado, exposto em muitos nantares, em muitas histórias de liberação dos gurus no Tibete. E dentre eles, quando se fala oferecer até mesmo seus próprios filhos, cônjuge e assim por diante, não é que você realmente precisa dar os seus filhos, o seu cônjuge. Mas é como você precisasse até mesmo esquecer deles. Se você precisasse esquecer deles, você largaria pelo guru. Então, quando isso está sendo falado aqui nesse contexto, isso fala de encontrar um guru autêntico, um lama autêntico. Não é um lama que apenas usa as palavras do mantra secreto para ter fama ou qualquer lucro. E aqui está falando de discípulos que são chefes de família, certo? E gurus que são chefes de família também. Mas se nós temos um mestre que é um monástico, seria muito estranho oferecer essas coisas, certo? Você não iria querer oferecer sua esposa para o guru.
Então, um exemplo disso é quando o rei Trisodetsen, ele ofereceu a sua esposa Yeshe Tsogyal a Guru Rinpoche, certo? Ele ofereceu a Yeshe Tsogyal. E o rei Trisondetsen, ele tinha muitas esposas, não apenas a Yeshe Tsogyal. E não... Mas ele ofereceu o Yeshe Tsogyal a Guru Rinpoche porque ele pensou que isso seria bom para o caminho dele no futuro. Do contrário, se ele... Não é que você precisa oferecer seus filhos e cônjuges sem ter nenhum ponto para isso, sem ter um propósito específico para isso. E não é que você deve fazer isso forçadamente. Porque quando nós falamos das características do guru, o guru precisa ter compaixão, o lama precisa ter muita compaixão. E se você precisa fazer isso de forma forçada, isso significa que o lama não tem compaixão, certo? E o quinto ponto é que quando nós falamos de filhos e cônjuges, essas são as coisas que nós mais valorizamos. Então, essas são as coisas que nós não conseguimos nos desapegar, nós temos muito apego. E é por essa razão, então, que isso é listado. É um exemplo de poder oferecer aquilo que você mais aprecia, aquilo que você tem mais apego. Por exemplo, quando nós olhamos para as histórias, os nantars, os mestres do passado, há muitas histórias. Não há muitas histórias sobre os mestres oferecendo suas esposas, mas há algumas. Mas o principal é que, se você pensa a partir da perspectiva de uma pessoa mundana, as coisas mais difíceis de abandonar seriam o cônjuge e os filhos, também o seu próprio corpo e a sua própria vida. Essas são coisas difíceis de abandonar. Então, para praticar o Dharma, você deve ser capaz de abandonar até mesmo tudo isso, até mesmo seu filho, seu cônjuge, sua própria vida. Então, não é apenas isso. Nós falamos frequentemente de oferecer o corpo, palavra e mente, certo? Então, oferecer a si mesmo. E quando nós falamos sobre oferecer a nós mesmos, nós geralmente não prestamos atenção. Nós falamos sobre o corpo, fala e mente, mas não pensamos a respeito disso. Nós não temos muita ideia a respeito do que nós estamos falando. Nós apenas falamos as palavras. Do contrário, quando nós fazemos a mandala, se nós pensarmos mesmo, eu ofereço meu corpo, minha fala, minha mente, e alguém falasse para você que você precisa dar isso, você já saberia que você já faz essa oferenda. Então, quando nós fazemos as oferendas de mandala, nós falamos particularmente de oferecer o corpo, fala e mente, particularmente quando nós recebemos um empoderamento. Por favor, use cada parte de mim. Nós fazemos essa oferenda. Então, uma história relacionada a isso, uma história de Milarepa. Quando o Milarepa ele foi se encontrar com o Marpa, ele disse, eu ofereço o meu corpo, fala e mente, por favor, me dê roupas, comida e o Dharma. E o Marpa disse, é muito bom que você oferece seu corpo, fala e mente. Mas eu não posso dar esses três. Comida, roupas e Dharma. Ou eu te dou Dharma e você encontra roupa e comida por você mesmo, ou eu te dou roupa e comida e você encontra o Dharma em outro lugar. E também, no Tibete, há algumas diferentes tradições do Kala Chakra. Há a tradição Dro e a tradição Ra. E a tradição Dro foi traduzida por Dawa Gompo, da Caxemira. E o Dawa Gompo, então, ele é um mestre indiano que foi da Caxemira para o Tibete. Então, Dawa Gompo, ele
transmitiu para Drommi Lotsawa, que deu para Gompa Goncho. E quando Dawa Gompo ele foi para o Tibete, Gompa Goncho Sun, ele reuniu tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, suas posses, e ele trocou por 6 libras de ouro. E ele colocou, então, como um lenço em volta do seu pescoço, e ele deu tudo isso junto com o ouro para o Pandita Dawa Gompo. E ele falou, agora estou oferecendo meu corpo, minha fala e minha mente. Por favor, ensine-me os comentários sobre o Tantra e dê-me as instruções essenciais completas. Então, essas são algumas das histórias de oferecer o corpo, fala e mente. Então, quando nós falamos de outros exemplos, nós podemos falar de Etilope Naropa, na Índia, e Marpa Milarepa, no Tibete. E quando nós pensamos no Pandita, ele passou pelas 9 tarefas difíceis, e ele passou por todas as dificuldades para seguir o Guru, certo? E as histórias de oferecer todas as suas riquezas e o seu corpo falimente, na verdade, elas são frequentes, tanto no sânscrito quanto no tibetano. E a razão para isso é que as pessoas, elas tinham um intenso desejo de liberação do samsara, era uma coisa quase insuportável, elas não podiam aguentar esse intenso desejo e anseio pela liberação. Então, as instruções essenciais para a liberação, elas só existem no mantra secreto Vajrayana. Então, a menos que elas seguissem um guru genuíno, elas não conseguiriam receber essas instruções. E, portanto, então, elas estavam dispostas a oferecer absolutamente tudo para receber essas instruções. E a seguir, então, quando nós pensamos em como fazer oferendas para o Guru, então isso está nas histórias de Marpa e Milarepa. A maioria de vocês já conhece essa história. Então, o Marpa, ele não dava nenhum ensinamento de Dharma ao Milarepa. O Milarepa, ele pediu muitas vezes, o Marpa não dava. E o Marpa batia nele. E realmente ele quase fez o Milarepa morrer. E sem que o Marpa soubesse, Nairatma secretamente roubou os ornamentos de ossos de Naropa, levou até Milarepa e pediu para ele levar para o Lama Ngopa, que era um aluno de Marpa. Escreva, então, uma carta dizendo que o Marpa enviou. Então, o Marpa, ele não tinha dado permissão para isso. E mesmo que o que Milarepa praticasse com Ngopa, ele não desenvolveria experiência e realização. Isso não iria ocorrer. Então, quando o Jetsun Milarepa, quando ele foi Ngongo Chokudorje para casa, o Lama Ngopa, ele estava ensinando o Revajra Tantra para muitos alunos. E nessa passagem ele falava, o professor sou eu, o Dharma sou eu. E quando ele estava falando essa passagem, o Milarepa, quando ele estava falando isso, o Milarepa chegou de longe e ele estava fazendo prostrações. E o Lama, então, ele removeu seu chapéu, retornou e fez uma saudação. E ele disse, essa pessoa deve ser um discípulo da linhagem do Marpa. Olha a forma como ele se prostra. Ele realmente deve ser um discípulo do Marpa. Então, eu vou parar agora o ensinamento de Dharma aqui nesse ponto.
Então, essa deve ser uma conexão interdependente muito boa. Eu vou ver quem é esse discípulo. E ele foi, então, mandou um monge, e o monge reconheceu Milarepa. E ele perguntou, por que você veio até aqui? O que você está fazendo aqui? E ele disse, o Lama Marpa me enviou. Ele disse, e o Ngopo, ele ficou muito feliz de ouvir isso. Não, e ele falou, ele não apenas me enviou aqui, ele pediu para te entregar esses objetos sagrados de Naropa. E então o Lama Ngopo, ele recebeu esses objetos secretos, ele fez então um ornamento de ouro e levou para dentro. Ele levou então todos esses ornamentos e o mala de Naropa para dentro da casa dele. E também havia a carta falsa de Marpa, certo? E ele mostrou então para eles, e o que estava escrito na carta é: Umpo Dorje, você precisa compreender que eu estou em um retiro fechado. E o Marpa sempre ganhava do Milarepa o Grande Mago, certo? E ele falou, eu não tenho então tempo agora de ensinar o Grande Mago, mas ele realmente quer receber ensinamentos de Dharma. Ele realmente está ansioso para recebê-los. Então eu estou enviando ele até você para que você possa dar todas as instruções essenciais e os empoderamentos para ele. E ele então tinha os ornamentos, disse que estava enviando os ornamentos e o mala de Naropa para que ele ensinasse a Milarepa. E ele ficou maravilhado com isso e falou, é claro que eu iria ensinar Milarepa. E ele deu então o empoderamento de Revajra e todas as instruções essenciais. E havia uma caverna de retiro dentro da propriedade dele. E ele pediu então para o Milarepa ficar nesse local. E ele seguiu então todas as instruções, mas como ele não fez isso com a permissão de Marpa, ele não desenvolveu nenhuma experiência, nenhuma realização. E quando ele voltou, então, no Lama Ngopo, ele disse, ok, grande mago, apareceram esses sinais e nenhum sinal havia aparecido. E ele falou, o que você está dizendo? Como assim? Enquanto não houver nenhuma mácula nos de samayas quebrados na nossa linguagem, as qualidades de experiência e realização se desenvolvem muito rapidamente. Você tem fé em mim, certo? Você não pode dizer que não recebeu a permissão de Marpa porque ele enviou a carta, certo? Enviou os presentes. Então, o que está acontecendo? De qualquer forma, você deve se aplicar mais e continuar a meditar. E o Lama Ngopa, ele disse isso. E o Milarepa, ele pensou então na carta que era falsa. A carta não era real, certo? Claro, o Milarepa sabe disso. E ele ficou então totalmente paralisado de medo. E ele pensou, será que eu conto para ele a história completa? Mas ele não ousou fazer isso. E nesse ponto, então, ele pensou, vou continuar a praticar. E nesse ponto, então, o Milarepa já tinha construído a torre de 9 andares e ele já tinha construído o teto, o telhado. E o Lamangon, então, pediu para ele ir até lá e falou, depois que você terminar
esse telhado completo, você deve voltar aqui para a concentração. E tem uma pessoa maldosa, então traga essa pessoa maldosa também. E quando o Lamanô, ele veio até a caverna de Milarepa, ele mostrou a carta para o Milarepa, então, e ele disse: o Lama me mostrou, me enviou, o Lama Marpa me enviou essa carta, e ele disse que você é uma pessoa maldosa, então eu acho que você não deve ter a permissão do guru para fazer isso, certo? E quando ele fez isso, então o Milarepa contou a história verdadeira. E o Lamanô disse, então tudo que nós fizemos não tem nenhum sentido. Se você não teve a permissão do seu lama, então é claro que você não vai manifestar as experiências e a realização. Então agora o que você fará? Você irá embora ou não? E o Milarepa disse, sim, eu irei, conforme instruído. E então o Lamangopa fez essa grande oferenda para Marpa, exceto os objetos que ele recebeu de Marpa através de Milarepa, ele deu todas as suas posses, todas as suas riquezas. E ele tinha uma velha cabra com uma perna quebrada. Então essa cabra ela não conseguiu seguir o rebanho também para servir como oferenda para o Marpa. E ele explicou, então, por que ela tem a perna quebrada, você não pode levar essa velha cabra? E o Monpa disse, quando eles estavam indo, ele disse, você tem sido de grande ajuda para mim. E você não pode ir também de mãos vazias. Então ele deu um pedaço de seda, um rolo de seda. E a sua esposa também. Quando você vê da Mema, a esposa de Marpa, ele disse, e ela disse, você também não deve ir de mãos vazias até ela. Então, e ela deu então uma bolsa com queijo. Então Lama Ngopa, junto com a sua esposa e todo o seu séquito, eles foram até a área de Drolum e eles chegaram ali na parte baixa do vale e o Lama Ngopa disse, então, está bem, grande mago, vá na frente e informe da Mema que nós estamos chegando. Você leva essas oferendas e pergunte se ela pode enviar um pouco de chan, um pouco de cerveja, como boas-vindas. Então o Milarepa foi à frente de todos e primeiro ele encontrou Nairadma e ele ofereceu ela a bolsa de queijo macio. E então ele disse, o Lama Ngopa está vindo, então por favor dê as boas-vindas a eles. E a esposa estava maravilhada. Ela estava muito feliz de vê-lo. E ela disse, o Lama está na sua residência, então vá falar com ele diretamente sobre isso. E o Marpa estava então em meditação. Ele estava praticando meditação no terraço. E o Milarepa foi então até o Marpa e ele estava com um pouco de medo. Ele se curvou, fez prostrações, ofereceu um kata. E no passado, e antes disso, o Marpa estava olhando para o leste, então ele se virou imediatamente para o oeste. E o Milarepa foi, então, se prostrou no oeste, e novamente o Marpa virou o rosto para o outro lado, para o sul,
E o Milarepa pensou, bem, o Lama está realmente muito irritado comigo. Se você vai brigar comigo, chamar minha atenção, por favor, faça isso. Não há nenhum problema nisso. Mas e se não quer aceitar as minhas frustrações para me punir, tudo bem, mas o Lamangon está chegando, trazendo oferendas, muitos objetos, todos os objetos de valor que ele possui. E ele já está em Jolum. E ele apenas veio, eu vir aqui pedir no nome dele cerveja de boas-vindas. E o Marco estava muito nervoso. E ele falou de forma muito raivosa. Ele disse, quando eu retornei da Índia, eu trouxe comigo instruções incomensuráveis dos 4 classes de Tantra. E quando eu trouxe tudo isso, nem um pássaro veio me encontrar. E o Lamangopa, ele está vindo aqui com alguns animais e acha que eu preciso fazer uma oferenda de boas-vindas e oferecer cerveja para ele? Por favor, peço que ele vá embora. Ele deveria apenas ir embora, que ele saia daqui. E o Milarepa, então, não sabia o que fazer. E a Naragma disse, então é isso que ele deve fazer. O Lamangopa deve ir embora. E a Dakmema disse, ele está um pouco com raiva, mas o Lamangopa, ele é um grande homem, ele é um guru importante, certo? É um lama importante, então vamos dar algo para ele. Então nós dois, mãe e filho, vamos juntos. A esposa e o Milarepa. E o Lamangopa não espera que o lama, que o Marpa e a sua esposa o recebam. Na verdade, ele pediu apenas uma cerveja, é a única coisa que ele pediu. Então eu posso ir levar a cerveja e você não precisa ir, ele falou para Damema. Então, eles foram receber o Lamangopa. E muitas pessoas, então, se reuniram ali. E havia, então, uma consagração da torre, uma grande cerimônia. E a prece Karmatashi que nós recitamos no Kadmolã foi nesse momento que Marpa recitou ela. E o Lamangopa, então, fez as oferendas. E o que o Lamangopa disse, ele disse, precioso Guru, o Lama é o mestre dos meus 3 portais. Mas agora, nessa ocasião, ofereço ao Lama tudo o que possuo, exceto por uma velha cabra leiteira, que, por um lado, ela é velha, ela não pôde vir, mas todo o restante que eu tenho, eu trouxe, estou oferecendo para você. Por favor, olhe para mim com compaixão e conceda o empoderamento e todas as instruções essenciais, principalmente das escolas da tradição oral. Então, para ele era muito importante receber essas instruções. E ele falou, por favor, me dê as instruções. E ele fez, então, as prostrações. E o Marpa, então, estava muito satisfeito com isso. Ele ficou muito satisfeito e ele disse, isso é maravilhoso. E ele disse, as minhas instruções e os meus empoderamentos de instruções orais profundas realmente são mais importantes que o caminho curto do veículo Vajra. As instruções orais pelas quais alguém se torna um Buda nesta vida sem ter que esperar por inumeráveis éons. Assim, você oferecer todos os seus animais e não trazer essa cabra velha, não importa que ela está velha, que ela tenha a perna quebrada, você tem que oferecê-la também. Se você não oferecer até mesmo essa cabra, eu não oferecerei instruções para você. E nesse momento, todos gargalharam com isso. Todos os presentes. Mas o Lamangopa
perguntou novamente. E você tem que ser cuidadoso ao redor de Marpa, certo? E o Lama Ngopo disse, então, se eu oferecer essa velha cabra, você me considerar as instruções? E o Marpa respondeu, sim, sim, mas você precisa trazer essa cabra. Se você não oferecer essa cabra, eu não farei. Então, na manhã seguinte, o Lama Ngopo, ele partiu sozinho, ele carregou a cabra nas costas e voltou e ofereceu ao Lama Marpa. E o Marpa estava completamente feliz com isso. E ele disse, os discípulos do mantra secreto devem manter seus samayas. Eu tenho pouco uso para uma cabra, mas apenas para enfatizar o grande valor do Dharma, do grande mantra Vajrayana, que é sagrado e significativo. Então eu quis apenas te testar. Então você tem o verdadeiro desejo, altruísmo, desejo. Eu queria saber se você tem realmente fé e devoção. Eu queria testá-lo. E você fez o que eu pedi. Então, ele deu todos os empoderamentos e instruções essenciais conforme ele prometeu. Então, quando nós pensamos nessas histórias de Marpa, Ngopa e Milarepa, é muito importante pensar sobre essas histórias. E uma razão para isso é que Marpa é um guru que tinha todas as características, como conhecer as 10 naturezas e assim por diante. E no passado, houve muitas ocasiões onde o Lama Marpa, ele praticou também muita feitiçaria, teve muitas brigas e assim por diante. E muitas pessoas não eram muitas pessoas que tinham fé nele. Mas o Lama Ngopa e Milarepa, não importa o que o guru já tivesse feito, eles não tinham qualquer visão errônea sobre o guru. Eles viam Marpa como um verdadeiro Buda. E da mesma forma, a maneira como Lama Ngopa e Milarepa seguiam o guru, eles ofereciam tudo ao Lama, mesmo esquecendo da própria vida. Então, em outras palavras, eles serviram o guru exatamente como é ensinado nos 50 estrofes sobre o guru. E se nós queremos ser yogis do mantra secreto, nós precisamos ser como Lama Marpa, Lama Ngopa e Lama Milarepa. É muito importante, é um ponto muito importante, que nos dá um bom exemplo. Então, eu pensei que era importante conhecermos essas histórias. E hoje é tudo por hoje, então. Hoje ficamos por aqui.